Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos? Então, para a aula de hoje, a gente vai tratar de um tema muito relevante e muito importante para essas análises sociológicas, que é o conceito de cidadania, como vocês podem observar aí no slide. Vamos lá? Então, afinal, o que é ser um cidadão? O que é a cidadania para a sociologia? Então, para as análises sociológicas, para o estudo da sociologia, cidadão é aquele que possui conhecimento e também é um executor dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Daqui a pouco a gente vai ver o que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, tudo bem? Para falarmos também sobre essa perspectiva da cidadania para a sociologia, é muito importante a gente fazer um breve resgate histórico, ou seja, como foi sendo construído esse conceito de cidadania ao longo do tempo. E para começar, a gente fala um pouco lá da Grécia Antiga, que cidadão, a pessoa que era considerada cidadã, é aquela pessoa que estava diretamente ligada à administração da polis, das cidades-estados gregas. Ou seja, cidadão era o nome dado ao membro da cidade, a essa pessoa que se preocupava em administrar, em organizar essa vida em sociedade. Mas vocês acham que eram todos os membros, ou eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos? Pois é, não. Então, cidadão, naquele período, naquela fase da história, eram somente os homens gregos adultos e que tinham propriedades, que eram proprietários de terras. A partir do momento que a gente está delimitando um certo grupo social como aquele grupo detentor de cidadania, automaticamente a gente estará excluindo uma outra parcela da sociedade, certo? E neste caso, a gente estava excluindo quem? As mulheres, os jovens, as pessoas que não tinham condições mínimas de serem compradoras de espaços de terra, os escravos. Então, o cidadão eram públicos ou público muito delimitado nesse período da história, nessa fase da história. Somente eram permitidos o status, esse conceito, a prática da cidadania aos homens gregos e proprietários de terras. Passando um pouco mais no tempo, a gente vai se deparar com a Roma, o Império Romano. E nesse caso de Roma, essa concepção de cidadania é muito parecida com essa perspectiva colocada lá na Grécia. Ou seja, para os romanos, a cidadania, de forma igual para os gregos, compreendem a essa execução dos direitos civis e políticos. Ou seja, o suficiente e a condição necessária era ser livre. E automaticamente, assim como a gente fez lá com a Grécia, se a gente está delimitando um grupo específico como detentor de cidadania, automaticamente a gente vai estar excluindo o outro, né? Ou seja, os escravos não eram considerados cidadãos. As pessoas que não tinham condições mínimas para essa vida em sociedade, as mulheres também não eram consideradas cidadãs, jovens não eram considerados cidadãos, crianças não eram considerados cidadãos. Ou seja, Roma encontrava-se, como está colocado no slide para vocês, dividido de maneira muito clara em classes sociais. A mais alta era dos patrícios, aquelas pessoas que eram filhas de fundadores ou de cidadãos. E os plebeus, e também por si só eram excluídos e marginalizados dessa vida de sociedade. Ok, gente? Então, a partir desse momento, a gente imagina o quê? A gente percebe o quê? Que essa concepção da cidadania não eram dadas a todas as pessoas. Eram dadas a pessoas específicas, a grupos específicos naquela sociedade, e somente aquele grupo específico que se portava ou era tido como essencial para essa sociedade eram considerados cidadãos. Tudo bem? Passando um pouco mais no tempo, a gente se depara com a concepção mais recente e que para a sociologia também vai ser muito relevante para a gente entender toda essa dinâmica aí dessa concepção de cidadania. Vamos lá? Então, cidadania, para a sociologia, acima de qualquer coisa e acima de todas as coisas, é um conjunto de direitos, conseguem observar aí, que respondem às dimensões básicas da vida em sociedade. Tem um teórico muito famoso na sociologia, que é o Thomas Marshall, que no seu livro clássico da década de 60, que se intitula Classe, Status e Cidadania, ele vai falar o seguinte, que cidadania a gente entende a partir dessas três dimensões básicas, como estava colocado lá nos primeiros slides para vocês, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. E o que a gente entende por direitos civis? Vamos ler juntos? Então, direitos civis referem-se às liberdades individuais, principalmente o direito de ir e vir, o direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade, à igualdade perante a lei.
Direitos esses que estão colocados também em documentos oficiais, por exemplo, como a nossa Constituição. Então, direito à vida, direito de ir e vir, direito de se expressar livremente, é um direito civil pré-estabelecido na sociedade. Segundo, direitos políticos. Os direitos políticos a gente trata basicamente, e principalmente, que vai mais interessar para a gente, como direito ao voto. Ou seja, é a possibilidade da pessoa, do indivíduo, exercer a sua prática política, se candidatar ou eleger um representante político naquela sociedade. O exercício desse tipo de direito confere legitimidade para aquele grupo social, confere legitimidade para aquela sociedade e a organização política da qual ela faz parte. Ok? E, por fim, os direitos sociais. Os direitos sociais, e como direitos sociais, a gente pode entender algumas dimensões muito básicas e muito importantes para nós, que é, por exemplo, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde, a lazer, à alimentação. Todos esses tipos de direitos estão colocados nos direitos sociais. Então, vamos lá. Direitos civis, como direito à liberdade de expressão, à propriedade, direito de ir e vir. Direitos políticos, a capacidade, a possibilidade de você escolher os seus representantes políticos. E direitos sociais, como direito à moradia, direito a lazer, direito à saúde, direito à educação. Todos esses direitos juntos compõem o que a sociologia entende por cidadania, e o indivíduo que executa todos eles juntos confere-se também como um cidadão na sociedade, um cidadão naquele grupo social. Ok, gente? Continuando. Por direitos civis, entendemos a capacidade de ir e vir, de liberdade religiosa e de propriedade privada. Um importante comentário para falarmos sobre os direitos civis é que eles estavam previamente colocados em um autor que a gente também já viu sobre ele, que é o John Locke. Lembra quando o John Locke fala que mesmo no estado de natureza, os indivíduos possuem direitos? Basicamente, é desse tipo de direitos civis que o John Locke fala nos seus discursos, nas suas teorias, nas suas abordagens. Tudo bem? Os direitos políticos dependem e se associam muito com os direitos civis também. Vocês conseguem perceber? Por quê? Eles são importantes para garantir a participação na sociedade e no governo. E pedir excessos de poder, ou seja, à medida que o indivíduo, que a pessoa tem noção da prática dos seus direitos, sejam eles civis ou sejam eles políticos, ele passa a ter conhecimento, ele passa a ter argumentação crítica para a execução dessas atividades. Tudo bem, gente? Todos esses direitos, inclusive o social também, são de caráter coletivo. Por que coletivo? Porque a gente está falando de sociedade. A gente está falando de pessoas inseridas na sociedade. Então, nessa perspectiva, é sempre o coletivo, porque é sempre na sociedade que a gente retrata e faz parte. Espero que esteja tudo bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, até mais.